Bom, então vamos continuar aqui para Lei 8.489 de 1992. Os prontuários médicos, detalhando os atos cirúrgicos relativos aos transplantes e enxertos, serão mantidos nos arquivos das instituições, e um relatório anual contendo os nomes dos pacientes recebedores, né, receptores, será enviado ao Ministério da Saúde. Embora eu não saiba quem vai receber os meus órgãos, o Ministério da Saúde sabe todo mundo que recebeu. Ele sabe os doadores também, mas os receptores são a maior preocupação. Por quê? Porque eu preciso fazer um índice, eu preciso ter dados, né, que amparem que os meus transplantes, né, que os transplantes realizados na minha rede estão sendo efetivos, eu estou obtendo sucesso, tá? A permissão inter vivos, agora é a parte, né, para eu doar lá o órgão par. Então, inter vivos, limita-se a doação entre avós, netos, pais, filhos, irmãos, tios, sobrinhos, primos até segundo grau, cônjuges e cunhados, tá? Qualquer doação entre pessoas não relacionadas no parágrafo anterior somente poderá ser realizada com autorização judicial. Aí o que acontece? Teve um caso, né, daquela cantora, não sei se ela doou ou se ela recebeu, mas ela não era parente. Então, o que aconteceu? Nesses casos, apresenta-se ao juiz, né, ao Poder Judiciário, para que ele avalie a situação e que ele julgue se não está havendo nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de abuso, né? Porque ninguém é obrigado a doar os seus órgãos, tá? De forma nenhuma, né? Então, vamos supor que eu não sou parente e eu tô querendo doar meu órgão para uma pessoa estranha. Até o juiz entender que focinho de porco não é tomada, que daí o que vai acontecer? Eu tô doando porque eu quero, né? Como que o juiz vai saber se eu não tô sendo oprimida, se eu não tô sendo obrigada a doar esses órgãos, tá? Então, a legislação nos ampara com relação a isso. Aí as pessoas podem falar assim, mas é por isso que é tão difícil. Eu não acredito eu não vejo como uma dificuldade, como um empecilho. Eu vejo como uma segurança, né? Eu vejo como um respaldo, né? Então, a gente sabe que se isso fosse assim a bel prazer das pessoas, provavelmente haveriam aí muitas pessoas oprimidas. Então, graças a isso, né, graças a esse parágrafo, isso não acontece. A notificação em caráter de emergência em todos os casos de morte encefálica comprovada, tanto para o hospital público como para o hospital privado, é obrigatório. É a notificação compulsória. Houve o atestado de morte cefálica, o Ministério tem que saber. Até porque, gente, nós temos que o poder, né, a saúde, o Ministério da Saúde, ele tem que ter total noção de quantas pessoas estão tendo diagnóstico de morte encefálica e estão doando e não estão doando. Por isso que todos os anos nós vemos campanhas para doação de órgãos, né? Porque a gente não atingiu um número, né, adequado. Vocês podem até achar estranho, mas a fila de espera para transplante de coração é a menor que tem. Por quê? Porque as pessoas morrem, né? Então a fila, a pessoa não aguenta esperar. A fila de rins, fígado, é uma fila extensa, porque a pessoa vai postergando. A gente tem aí hemodiálise, tem isso, tem aquilo, e a pessoa vai conseguindo. Coração não tem como, né? Então é uma realidade, é uma triste realidade né, o número de doadores. A gente precisa aumentar isso aí. 1997, tá? O que aconteceu em 1997? A realização de transplantes ou enxertos de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só poderá ser autorizada após a realização no corpo do doador de todos os testes de triagem para diagnóstico de infecção e infestação exigidos para a triagem de sangue para doação. Então, o que acontece? Para eu posso ter um doador, um possível doador, né? Só que aí esse doador, ele tem que passar por um rigoroso teste. Por quê? Porque eu preciso atestar a qualidade daquele órgão, né? E é como a gente vai ver daqui a pouquinho, tem algumas situações em que a pessoa não pode doar os órgãos, né? Porque eu preciso garantir que eu vou estar dando para esse receptor uma esperança e não, né, mais problemas.
A retirada pós-mortem de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplantes ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução de Conselho Federal de Medicina. Então, o que acontece? De novo, as pessoas falam que é difícil. Eu não vejo como dificuldade, eu vejo como segurança, né? Então, quando eu escuto as pessoas falando assim, porque tráfico de órgãos, gente, olha, sinceramente, isso é um mito, tá? Por quê? Porque aqui nós temos muito respaldo com relação ao processo de captação de órgãos. Então, por exemplo, para ter-se o diagnóstico firmado de morte encefálica, 2 médicos que não têm nada a ver com a remoção e com a captação. Então, eles não têm aquela questão subjetiva do interesse, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas é do interesse dele. Não tem. São 2 médicos alheios à captação, 2 médicos diferentes, e esses testes, eles são feitos em intervalos de acordo com a idade do paciente, né? Então, essa parte do diagnóstico de morte encefálica é muito criterioso, né? Então, se realmente o indivíduo recebeu esse diagnóstico de morte encefálica, é porque de fato ela ocorreu, né? Por conta de todos os critérios que são aplicados ali em torno disso, tá?